Muito bem. Superado o período romano, temos então que analisar a transição do que se chama da Antiguidade Romana para ao que se conhece como período da República Cristiniana, ou aquela visão medieval da República Cristã, que começa um período com a compreensão justamente da ascensão da Igreja na Europa. Então a melhor forma para começarmos este assunto é a gente ver esse mosaico que existe lá na cidade da Biblioteca Estadual de Trier, a cidade de Trier, onde nós verificamos que ao centro está sentado a figura de Jesus Cristo e de um lado está a igreja e do outro lado está a figura do monarca, do soberano. Então, basicamente, quando a gente começa a estudar a transição da antiguidade para o período conhecido como a República Cristã, nós estamos falando da ascensão da Igreja e da unidade de fé que ela estabeleceu na Europa a partir da queda do Império do Romano do Ocidente. Muito bem, então para começar isso, vamos primeiro lembrar um pouco da história da Igreja Apostólica Católica Romana, que é justamente como bem diz Thompson e Johnson, An Introduction to Medieval Europe, o cristianismo não é tão somente um capítulo no declínio do Império Romano, ele consiste na matriz e forma de toda a história da Europa pós-Roma. Então, a ascensão da igreja é uma coisa assim que mostra que a história tende a seguir degraus, ou no velho ditado, quando uma porta se fecha, normalmente uma janela se abre em algum lugar. Então, a Igreja Católica, apesar do dogma cristão ser muito antes do Império Romano, por assim dizer, Império Romano no sentido dominato, nós temos que a sua inserção, a sua proliferação dentro do Império Romano foi o principal responsável pelas turbulências que ocorreram entre os séculos 2 a 4 depois de Cristo. Só foi então justamente com o imperador Constantino que haverá uma solução para a questão cristã no Império. Com isso, no ano de 325, com o Concílio de Nicaia, 325 depois de Cristo, a Igreja é oficialmente aceita no Império Romano e o imperador Constantino, no seu leito de morte, acaba se convertendo ao cristianismo, optou por ser batizado. Então, o que acontece aqui? A partir do século IV, a Igreja Católica configura como sendo uma das partes da sociedade, da estrutura religiosa da sociedade romana. E, por consequência, vai se alastrar por todo o Império Romano. Lembram do mapa que eu mostrei nos últimos vídeos? Então, a igreja se aproveita dessa estrutura e começa o seu caminho para se consolidar naquele verdadeiro poder da Europa medieval até a Renascença, até as grandes descobertas, a ponto de criar a ideia de ter existido uma república cristã. Mas longe de aqui entrarmos nos melindres e nas profundidades do desenvolvimento eclesiástico, a melhor forma de entender a ascensão da igreja é através do que se entende como a doutrina de Pedro. O que é a doutrina de Pedro? A doutrina de Pedro está bem definida em Mateus 16, versículos 18 e 19. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares, pois, na terra, será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. A doutrina de Pedro nada mais é do que a doutrina da cidade de Deus, cujo autor da escolástica mais famoso vai ser a figura de Santo Agostinho, que vai dar uma, vamos dizer assim, uma aprofundada teológica na questão. Então, o que acontece? Como a igreja se assentou na crença de que caberia a ela determinar quem tinha o poder terreno, ou seja, a chave da cidade de Deus, então começou o quê? Depois do concílio de Niqueia, cada cidade, cada civitas romana, cada urbe,
teria então um bispo catedrático, ou uma cátedra, que é ocupada por um bispo monárquico. Aquele bispo seria então a autoridade religiosa máxima daquela comunidade. Então, basicamente, a igreja começa a se estruturar por todo o Império Romano, até que em 6 de junho de 445, através do imperador Valentiniano III, submeteram-se todos os bispos catedráticos, monárquicos, à figura do bispo de Roma. Então, com Valentiniano III, começa a haver uma hierarquia entre o bispo de Roma e os bispos catedráticos do Império, que é o que gera a primeira tensão, por assim dizer, no credo católico entre o bispo de Roma e o bispo de Constantinopla, já que o Império Romano encontrava-se dividido em duas zonas de atuação, em duas zonas de administração. Então, para a parte ocidental, estabeleceu-se que caberia apelação das decisões eclesiásticas dos bispos catedráticos ao bispo de Roma, enquanto que, se a questão fosse de um bispo catedrático vindo da parte oriental, caberia apelação ao bispo da cidade de Constantinopla. Porém, quis o destino que, através desta figura, Léo I, Léo o Grande, que viveu nesse período de ascensão da igreja, conseguisse no concílio da Calcedônia que o imperador romano delegasse a ele, bispo de Roma, a figura de Pontifex Maximus, a figura do papado. Nascia então oficialmente a figura do Papa na igreja, que era justamente, retirava-se do imperador romano a figura de cargo máximo da religião e delegava-se, transferia-se essa autoridade para a figura do bispo de Roma. Então, basicamente, quando o Império do Ocidente vem a cair, em 455, a Igreja Católica Apostólica Romana encontrava-se consolidada. Ou seja, ela tinha ampla penetração no império dominado pelos romanos e havia uma estrutura de bispos e de papa.